Você sente que é constantemente machucada pelas pessoas? Você se fere facilmente com muita gente? Nesse momento da sua vida, agora, você está chateada ou magoada com alguém? Você se decepcionou, se frustrou com pessoas e hoje prefere ficar na sua, não se envolver com ninguém? A verdade é que não há ninguém que passe por essa vida sem se ferir ou se machucar emocionalmente. Eu sempre me feri muito com as pessoas à minha volta, mas eu descobri uma técnica que me ajudou muito a superar as dores e não paralisar diante das frustrações. Se você quer conhecer essa técnica, fica comigo até o final desse vídeo. Sou Roberta Sara e esse é mais um Drops Emocionais. A técnica é bem simples e muito poderosa. Se você é uma mulher extremamente sensível às ações, às falas, posturas das pessoas à sua volta, eu sugiro que você crie o Diário de Feridas. Quem já leu os meus livros, fez os meus cursos online, leu os meus textos, viu lives e os conselhos que eu dou no quadro Sua Pergunta, Meu Conselho no Instagram, já me ouviu falar sobre o diário ou caderno de feridas. Como eu recebo muitas perguntas a esse respeito, eu resolvi fazer um vídeo explicativo de como você pode fazer esse livro, esse caderno, na prática. Bom, compre um caderno simples de uma matéria. E aí, todas as vezes que você viver situações que te feriu profundamente e que te trouxer raiva, tristeza, entre outros sentimentos ruins, até mesmo como sentimento de vingança, vá até o seu caderno ou seu diário de feridas e escreva o que a pessoa fez com você em detalhes e como você está se sentindo diante daquela situação naquele momento. Escreva também tudo o que você sente vontade de dizer àquela pessoa no momento. Para quem não sabe, a escrita é totalmente terapêutica. Quando você está escrevendo, você está colocando para fora a sua dor e isso traz alívio e produz cura à sua alma. Essa técnica é bem importante para o bom andamento do seu casamento, por exemplo. Nossos maridos, por vezes, agem com estupidez, com grosseria, com rispidez. E quando estamos num processo de permitir Deus nos tratar, temos muitas vezes que nos calar diante de algumas situações. Mas se apenas nos calarmos, sem trabalhar o sentimento da maneira correta, iremos adoecer. E não é isso que Deus deseja para nós, embora Ele esteja tratando o nosso caráter através do nosso casamento. Mas o Senhor também tem amor por nós e por nossa saúde. Experimente anotar todas as suas expectativas também, o que você esperava da pessoa e a sua chateação em relação a como ela agiu. Traz a expectativa e traz a realidade. Anote também as suas decepções e palavras negativas que você tenha dito a ela ou que ela tenha dito a você. Sabe aqueles pensamentos perturbadores que muitas vezes ficam te atormentando, que você quer falar isso, quer falar aquilo? Então, coloque no papel. Esse caderno ou diário, ele serve para todos os tipos de chateações que você viver, seja com seu marido, com a sua filha, com seu filho, com a sogra, com a cunhada, com a nora, tia, tio, prima, vizinha, amiga, parente, pastor, líder, chefe, sua encarregada, enfim. Qualquer pessoa ou até mesmo uma situação que deixar você chateada, frustrada ou decepcionada. Você pode inclusive escrever os seus sentimentos também em relação a Deus, se você ficou chateada com Ele, se Ele de repente não correspondeu às suas expectativas, porque há momentos em nossa vida que nós brigamos e rompemos inclusive com Deus de uma forma emocional, sabe? Porque às vezes estamos chateadas ou tristes, achando que Ele não nos ama, ou que Ele ama mais outras pessoas do que a nós, quando algo não sai do jeito que imaginávamos. Quando perdemos algo ou nos frustramos com resultados que são diferentes do que esperávamos, temos a tendência de achar que isso aconteceu só conosco, que só com a gente que não dá certo. E nós nos ressentimos com Deus. E o Diário de Feridas, ele vai te ajudar a lidar com esses sentimentos infantis que foram despertados pela sua criança interior que está aí frustrada, brigada com Deus, porque ainda não tem maturidade para lidar com o não ou para lidar isso de uma forma diferente.
Tente também dar nomes aos seus sentimentos, sabe? Tipo, eu estou com raiva de fulana por causa disso, disso, disso. Então, depois você vai elaborar algumas ações em relação a esse diário. Agora vem outras ações importantes em relação ao diário. O objetivo desse exercício emocional, feito através do diário de feridas, é tratar as suas emoções. Também trazer à consciência quais sentimentos estão assumindo o controle do seu comportamento. Somente assim você poderá intervir e gerir as suas emoções. Isso nada mais é do que a inteligência emocional. Depois que você escreveu, depois que você chorou e que você entrou em contato com a angústia real dos seus sentimentos, é hora de levar isso a Deus em oração. Tudo o que você escreveu. Você pode ler se quiser o que você escreveu, ou você pode simplesmente orar e dizer como quiser. Olha, Senhor, aqui está toda a minha dor, a minha chateação, o meu ressentimento, a minha mágoa, a minha tristeza, a minha raiva e tantos outros sentimentos. Aqui também estão os meus desejos ruins em relação às pessoas que me feriram e até em relação ao Senhor. Eu peço perdão por ter alimentado e despertado esses sentimentos e pensamentos em mim, e eu decido hoje perdoar a todos que me feriram e liberar essa situação que me frustrou e que não saiu da maneira que eu imaginei. E aí você pega como se tudo que tivesse ali mesmo, a decepção, a dor, a tristeza, e devolve para Deus. Assim, olha, aqui está tudo o que eu tinha. Toda dor, toda frustração, eu devolvo para o Senhor. E também tudo que eu tinha vontade de dizer para essa pessoa, você pega lá no caderno aquilo que você escreveu, que você tinha vontade de dizer. Mas você escolhe devolver para Deus, para que Ele seja a sua justiça. Você abre mão da sua justiça própria, de vingança, do que quer que seja, e pede para que Ele faça justiça em seu nome. O Senhor conhece a verdade. Só Ele conhece a verdade e só Ele pode trazer à luz a situação. Então você decide confiar no Senhor e entregar essa causa nas mãos dele. Na sua oração, você também pode continuar decidindo, escolhendo abençoar aquele que te feriu. Então você diz: Senhor, eu escolho abençoar fulana. Eu desejo que ela seja feliz, que ela seja abençoada, que ela seja próspera. Eu libero perdão por ela ter feito isso, isso, isso. Descreve, fala em detalhes o que aconteceu. E toda dor e toda ferida que ela me causou, eu coloco na cruz de Cristo. Outro ponto importante dentro desse processo: peça também a ótica de Jesus para você enxergar essa situação e essa pessoa daqui para frente. Peça para Ele te ajudar a continuar na posição de perdoadora e não de acusadora. Fala para o Senhor fechar sua boca para você não ficar falando dessa situação e nem dessa pessoa para ninguém. Peça também perdão a Deus por ter abrigado sentimentos ruins em relação a essa pessoa, ou em relação a Deus mesmo, ou até em relação a você, se foi o caso. Peça para o Senhor te ajudar a vencer e superar a dor e ser livre de toda prisão de mágoa e ferida. Uau! Quanta coisa eu posso dizer para você que eu aprendi nos meus muitos anos de dor e de ferida. E sempre que eu me chateava com alguém, eu corria para o meu diário. Porque quando eu estava muito triste, eu nem orar sobre o assunto eu conseguia. Havia momentos em que a minha mente estava tão perturbada, tão confusa, que eu nem conseguia organizar os meus pensamentos para falar com Deus. Então, nesse caso, escrever primeiro nesse diário me ajudava a organizar os meus pensamentos e eu a entender o que realmente tinha acontecido. Então eu aconselho você a vencer a tentação de querer contar para todo mundo a sua versão, o que fizeram para outras pessoas. Porque é isso que a gente quer, né? Bom, eu vivi incontáveis experiências e que de fato eu fui injustiçada, caluniada e tudo que eu queria era me justificar diante de algumas pessoas. Mas Deus me direcionava a me calar e a usar essa técnica do diário nele. Não vou dizer para você que foi fácil, mas com certeza me fez pecar muito menos. Porque quando contamos a nossa versão da história para outras pessoas, estamos numa posição de vitimismo, querendo apenas ganhar aliados. Quando falamos com as nossas emoções afloradas, é como se nós vomitássemos a nossa dor daquela pessoa que nos ofendeu, que nos decepcionou,
E o que acontece? A gente falando para essa amiga, contando esse problema, a gente acaba contaminando ela, influenciando essa pessoa negativamente, porque é a nossa ótica, a nossa dor, a nossa experiência com ela. E essa amiga pode, de repente, comprar a sua briga e nem se abrir para uma amizade com aquela outra pessoa, enfim. Entenda que a sua dor é a sua dor. E essa dor está baseada na sua percepção. Não faça as pessoas comprarem a sua visão quando Deus pode estar, inclusive, usando esta situação para te levar a uma raiz de cura mais profunda, por exemplo. Muitas dessas dores e decepções e frustrações que Deus me permitiu viver, Ele tinha um propósito em cada uma delas. Em quase todas, cavando no meu lugar secreto e trabalhando as minhas emoções com Deus, eu pude ver que eu me feria mais profundamente com a pessoa, porque na verdade havia situações minhas do passado que estavam sendo projetadas nessa pessoa do presente. Na verdade, a pessoa do presente só era o gatilho da minha dor e da raiz mais profunda. Mas a maioria das pessoas preferem ficar com raiva da pessoa que a machucou, sem buscar resposta em Deus do que essa pessoa do hoje, do presente, pode representar, e que por isso que essa pessoa se feriu tanto. Eu encontrei as minhas respostas e eu encorajo você a encontrar as suas também. E o caderno de feridas me ajudou muito nisso, de colocar, de dar vida, de escrever e olhar e perceber. E eu quero te deixar só mais uma dica. Se você ainda sentir a necessidade de falar com alguém sobre a sua dor, fale com uma amiga. Se você já orou, se você já usou a técnica do diário de feridas, se você já perdoou e ainda assim você está muito angustiada, tudo bem de você falar com uma amiga ou com uma psicóloga, mas com um líder, mas preste atenção, escolha apenas uma pessoa para você se abrir e de preferência alguém que não esteja envolvida na situação, alguém que seja neutra, para não correr o risco do favoritismo, ok? E se você quiser aperfeiçoar ainda mais a sua experiência, faça no seu diário de feridas uma lista de defeitos e de qualidades da pessoa que te feriu. Numa coluna você coloca os defeitos e na outra coluna você coloca as qualidades. Então, não se apoie na sua dor, naquilo que você está sentindo no momento. Peça para o Espírito Santo trazer à memória as qualidades dessa pessoa, porque tem, com certeza. Tente se lembrar também de momentos bons que você viveu com aquela pessoa, de coisas boas que ela fez para você, de coisas que te abençoou muito. Eu sei que vai doer, mas tente focar na imagem positiva dessa pessoa, nas coisas boas e naquilo que ela fez que te abençoou. Se for alguém próximo a você, alguém que você ame, com certeza você vai encontrar memórias de momentos em que essa pessoa te abençoou muito. Agradeça a Deus por esses bons momentos e busque em Deus aprender e amadurecer com esse momento difícil. O diário de feridas, na verdade, funciona como um filtro por onde os seus sentimentos e as suas emoções irão passar para evitar que você cometa pecados, como alimentar a raiva, a tristeza, querer desistir de algo por causa do que a pessoa te fez, ou querer se vingar da pessoa, ou desejar o mal a ela, ou falar e inventar coisas dela para outras pessoas. Enfim, esse exercício com certeza evitará que você haja por impulso, baseada na sua dor momentânea. Quando sentir que a dor já passou de fase, que a lição já foi aprendida, o que em alguns casos pode levar alguns meses, então eu encorajo você a jogar fora e a rasgar mesmo tudo aquilo que você escreveu naquele momento de dor e a enterrar de vez essa história. Com certeza essa técnica dada por Deus a nós é muito curadora. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com o máximo de pessoas que você acredita que vai fazer sentido também. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva e ative o sininho para ser avisada quando tiver vídeo novo. E eu gostaria de te pedir um favor. Se você puder dar um joinha clicando em gostei, o YouTube entende que o conteúdo deste vídeo é relevante e espalha para o maior número de pessoas. Assim você estará me ajudando a compartilhar a mensagem que Deus me confiou. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.